Bem, vamos lá. Então, relembrando um pouquinho os conceitos do Robert Kiyosaki, o pai rico, ele divide os perfis das pessoas em 4 tipos diferentes. São 4 quadrantes, né? Que temos o E de empregado, A de autônomo, D de dono, proprietário de um negócio e I de investidor. Então, o objetivo de hoje é justamente falar um pouquinho sobre essa transição do E para o A, do empregado para um autônomo, né? E empregado, lembrando, a gente tem desde alguém que é um funcionário ali, como um funcionário da limpeza dentro de uma grande organização, até o presidente de uma multinacional, com seus benefícios e bonificações todas que tem. Tá? Então, nosso objetivo aqui é pensar um pouquinho nessa transição, porque é muito comum ter bastante gente ou porque está insatisfeita com o emprego, ou porque sempre fica pensando que uma carreira talvez de consultor, de autônomo, seja mais fácil do que a vida de empregado. Então, a gente vai passar um pouquinho pela questão financeira do E e do A, comparar um pouquinho as dificuldades de cada um. Então, a gente vai direto na questão financeira. Claro que a gente pode listar uma série de vantagens e desvantagens de cada um, tanto do empregado quanto do autônomo. Mas no que toca à questão financeira, a gente pode dizer que se uma pessoa tem um salário base aí de 10 mil reais, ou seja, salário em carteira de 10 mil reais, com os descontos do INSS, o imposto de renda dos 27,5% menos a parcela dedutível, a gente tem aí um abatimento de R$ 2.406. Porém, um CLT, ele tem 13º garantido, então aqui a gente dividiu por 12, né, para achar um equivalente mês. Tem o terço adicional de férias, né, então 1/3 sobre o salário extra. Além, claro, de poder sair de férias com o salário entrando na conta. Além do terço adicional, ele sai de férias sem problema nenhum. Tem o FGTS, que por ano equivale a aproximadamente um salário no ano. Tem um plano de saúde que aqui eu considerei para uma pessoa só. Né? Lembrando que às vezes muitas empresas acabam estendendo esse benefício para a família, para a esposa, para os filhos. Aí esse número aqui seria ainda maior, esses R$ 200 aqui. Vale refeição, considerando uma alimentação de R$ 20 por dia, que hoje é a base do que as empresas acabam pagando, daria R$ 440 por mês. Um bônus, aqui eu considerei um bônus de um salário a mais no ano, uma participação nos resultados da empresa, né? Quando a gente está falando de algo em torno de R$ 10 mil, muitas vezes existe essa participação. E também aqueles cargos que beneficiam o profissional com um automóvel, né? Então aqui eu considerei um carro de R$ 60 mil sendo depreciado em 4 anos, ou seja, que a empresa trocaria esse carro em 4 anos, acrescentei alguma coisinha aí de gasolina, a gente tem um valor aí de R$ 1.500 por mês, né? Considerando um carro não sendo um carro super caro, um carro na média que costuma ser aí de um benefício de um empregado como esse. Então a gente tem o equivalente líquido mensal a um salário de 11.842, com esses salários indiretos, né, que a gente chama, que é o plano de saúde, o vale-refeição, o FGTS, um bônus, são todos salários indiretos, né? Isso quando a pessoa não tem celular, computador, uma série de outras coisas que eu acabei nem incluindo aqui, mas que também poderiam ser considerados dependendo do cargo e do tipo de profissional, né? E também colocando esse equivalente sem o carro e o bônus. Vamos dizer que você não tem esses benefícios na sua empresa, ainda assim um salário líquido seria equivalente a R$ 9.709. Agora, se a gente olhar por outro lado o autônomo, se ele conseguir um salário na mesma base, ou seja, dos R$ 10 mil, ele teria aí um desconto de imposto de renda, sendo que considerando um carnê-leão, onde ele poderia abater alguns custos, como telefonia, escritório, enfim, alguns custos operacionais ele pode abater, a gente ainda assim chegaria aí a uma conta de desconto por pagamento de impostos de R$ 1.186. Se ele não quer atuar como pessoa física e passa a atuar como pessoa jurídica, colocando aí a média do ISS do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, de 5%,
a gente tem aí um acúmulo de impostos da ordem de 16,33%, o que daria aí R$ 1.633. Bom, salário, férias, terço adicional de férias, FGTS, autônomo, não tem nada disso. Em contrapartida, ele tem, além disso, custos adicionais. Telefonia, escritório, condomínio, água, luz, materiais de escritório. Eu fui bem generoso aqui, considerando R$ 2.000. Hoje em dia você acaba gastando mais do que isso para manter um escritório. Um plano de saúde, de novo, considerando só ali para a pessoa, sem estender a família, R$ 200 que você passa a ter que desembolsar. A sua alimentação, bônus, não existe bônus, né? Dentro de um autônomo, o bônus é você quem tem que fazer. Automóvel, considerando os mesmos R$ 1.500, né? Lembrando que num autônomo, além de não ter o automóvel, muitas vezes o seu custo de combustível acaba sendo ainda maior por ter que visitar um cliente, por ter que prospectar clientes na rua, enfim. Então a gente tem esse custo aí. E da mesma forma a gente tem o equivalente líquido mensal, que seria 4.523, e o equivalente desconsiderando aí o valor do carro. Então a gente chegaria a R$ 6.000. Ou seja, um autônomo que ganhe R$ 10.000 como um salário base, no fim das contas sobra para ele aí cerca de R$ 6.000. E se a gente fizer a comparação com um CLT, aí nesse caso a gente tem que somar então esses custos todos, né? Para eu chegar ao salário líquido do CLT, desconsiderando o carro, que é esse valor de 9.599 que a gente tinha encontrado ali no outro slide, a gente teria que ter então R$ 13.576 de faturamento para ser exatamente a mesma coisa que os 9.500, 9.600 aí de um CLT. Então se a gente puder olhar qual que é essa diferença aqui entre o empregado e autônomo, então sem carros e bônus, né, de 9.709, um autônomo, para ser equivalente, ele teria que ganhar R$ 13.576, enquanto que com o adicional aí de bônus e um carro, sendo que o bônus eu considerei um salário, às vezes pode ser quase um salário, mas tem cargos e empresas que chegam a pagar 3, 4 salários como bonificação. Então já teríamos aí de 11.800 para R$ 15.700. É uma bela diferença aí entre o empregado e o autônomo. Isso também nos permite fazer um cálculo aqui de custo hora-trabalho de um autônomo. Então, identificando todos aqueles custos é a forma mais adequada de pensar como precificar a sua hora-trabalho. Então, considerando aqui 6 horas vendáveis por dia, por que 6 horas? Poxa, eu posso trabalhar 8, 10 horas, mas horas vendáveis seriam aquelas horas que você realmente poderia estar frente a frente com o seu cliente ou entregando o seu produto, enquanto que o resto dessas outras horas são horas que você não poderia considerar ali como hora trabalho, mas sim como hora de preparação, hora de estudo, hora de preparar um relatório, enfim, qualquer que seja a preparação. Então, ou você tem que incluir isso na sua hora trabalho, ou, considerando apenas aqui nesse exemplo as horas vendáveis, a gente chegaria a um total de 120 horas. Então, se a gente pensar aquele valor cheio ali do autônomo de 13.576, dividido por essas horas vendáveis, a hora teria que custar no mínimo R$ 120. Lembrando isso, desconsiderando as horas de preparação, são as horas vendáveis. Então, essa é a sua hora trabalho, teria que ser no mínimo R$ 113. Poxa, então o que eu quis dizer com isso? Que eu desencorajo as pessoas a empreenderem, a se transformarem em autônomos? Não, muito pelo contrário. Eu fiz essa transição há alguns anos atrás, passando aí para um autônomo. Hoje eu sou um autônomo, com um passinho também no D, construindo um novo negócio, mas eu quero dizer que o buraco é um pouquinho mais embaixo e a gente tem que tomar cuidado, às vezes, ao achar que vou abrir minha consultoria e vou virar um autônomo. Então, exige muita preparação, não só preparação financeira, mas também muita preparação e planejamento na hora de dar um passo como esse. Então,
convido as pessoas, claro, sempre querem se tornar um dono, um autônomo, muito legal, mas mesmo já estando no E, o importante é sempre ter um pezinho ali no I e ser um investidor focado no seu futuro. Ok, espero que tenha ajudado alguma coisa. Até o próximo post.